por falar em trabalho, hoje eu vou conversar com a juíza da 33ª Vara, tá? Ela vai falar sobre leis trabalhistas. Doutora Silvia Isabelle Ribeiro, que está aqui com a gente. Doutora, muito bom dia, bem-vinda ao De Olho na Cidade. Muito obrigada. Doutora, para começar aqui, muitos trabalhadores vão receber agora o 13º, né? A primeira parcela do 13º. Quem recebe esse benefício do governo? A gratificação natalina, ela é devida para todos os empregados que têm carteira de trabalho assinada, logicamente, e também os trabalhadores avulsos, aí englobando os empregados domésticos. Pronto, tem muita gente que não tem aí a carteira de trabalho, principalmente trabalhadores domésticos, né? Não tem a carteira assinada, mas mesmo assim, sem a carteira assinada, ele tem o direito a esse benefício? Sim. Todo trabalhador que tenha um vínculo de emprego, independentemente de ter a carteira de trabalho assinada ou não, tem direito de receber o 13º salário. Agora, para o trabalhador que não tem carteira de trabalho assinada, é bom que fique bem claro que primeiro ele tem que pleitear isso perante a Justiça do Trabalho, se ele não conseguir isso amigavelmente junto ao seu empregador, e depois pedir o resto, férias, 13º, fundo de garantia, porque isso, todos esses outros pedidos, todos esses outros direitos trabalhistas, eles são consequência da assinatura da carteira de trabalho. Olha, você que está vendo aqui o De Olho na Cidade, bota o telefone aí na tela, Aline, por favor. Isso, 3565-1525, esse é o telefone para você ligar, tirar suas dúvidas. Você, meu amigo trabalhador, você que está no mercado de trabalho, chegando agora, né? Seu primeiro emprego. Sim, tem alguma dúvida? Para você que já está há muito tempo aí nesse trabalho, sente falta de alguns benefícios? A doutora está aqui para tirar suas dúvidas. A doutora Isabelle está aqui à sua disposição, tá bom? Essa é a ouvidoria do povo da Bahia, esse é o De Olho na Cidade. Doutora, a partir de quanto tempo, de quantos meses ou dias trabalhados a pessoa tem direito ao 13º? A partir do 15º dia. O 13º ele é contado à razão de 1/12, ou seja, se um determinado trabalhador, ele tem pelo menos 15 dias de trabalho, conta 1/12 de 13º salário. Há exemplo também do que acontece com as férias, conta 1/12 de férias, acrescido de 1/3. Mas o trabalhador trabalhou esse mês, trabalhou um mês em 15 dias, por exemplo, tem direito a 2/12 e assim por diante até chegar a completar os 12/12. Pronto, chegando a um ano de trabalho, ele tem direito ao salário integral. Isso. A partir de 6 meses, ele já tem direito a esse salário integral ou no 7º mês, por exemplo, ele trabalhando numa empresa, ele vai ter direito somente ao equivalente aos 7 meses trabalhados? Equivalente à quantidade de meses que ele trabalhou. Então, se, por exemplo, como você disse, Mário, se ele trabalhou durante 7 meses somente, ou 7 meses e 15 dias, então ele tem direito a 8/12. Se trabalhou 7 meses somente, tem direito a 7/12. Repito o que eu disse anteriormente. Esse 13º, a exemplo do que acontece com as férias, é contado sempre à razão de 1/12. E cada 1/12 sempre é considerado pelo menos com 15 dias de trabalho. Isso é só para quem ganha salário mínimo ou a pessoa pode ganhar 3, 4, 5 mil reais? Ele recebe o integral ao salário mensal dele? Recebe sim. Isso é para qualquer trabalhador. Pronto, e para qualquer salário, né? Para qualquer salário também. Pronto. E quais os direitos e deveres aí dos empregados e empregadores nessa questão, doutora? Em relação ao 13º salário? 13º. Bem, o 13º salário, ele é como a gente costuma... A redação da norma é chamada gratificação natalina, ou seja, ela é devida sempre ao final do ano. Mas essa remuneração, essa gratificação, ela pode ser adiantada. De fevereiro, entre os meses de fevereiro até novembro, a metade do que seria devido pode ser adiantado. E o restante pode ser pago até o dia 20 de dezembro, que é o mês seguinte, o mês que vem. Mas o empregador ele pode optar por não pagar essa gratificação natalina de forma adiantada. Aí ele paga tudo em dezembro. E também é importante os trabalhadores que estão em casa perceberem que eles podem pedir, fazer um documento por escrito, podem pedir ao seu respectivo empregador que essa remuneração ela seja adiantada, junto, por exemplo, com o pagamento de férias acrescidas de 1/3. Então, se eu sou trabalhador, eu vou entrar no meu período de usufruto de férias, que a gente chama de período de gozo. Esse período de usufruto de férias, ele pode também ser acompanhado, além da remuneração de férias, acrescidas de 1/3, obviamente, também pode se fazer acompanhar essa remuneração da gratificação natalina adiantada. Isso fica a critério do empregador liberar esse 13º no período de férias, não é isso? Primeiro o empregado ele tem que fazer esse requerimento por escrito.
E depois o empregador ele tem que conceder. Mas olha, se você tira férias e já volta das férias sem dinheiro, né, é melhor adiantar esse 13º. Agora, sabendo que no final do ano já está comprometido, viu? Já está todo comprometido, não é isso? É verdade. Ele não recebe mais no final do ano. Em caso de demissão, como é feito aí o pagamento do 13º salário? Se a pessoa pedir demissão, ela tem direito ao 13º salário ou só se ela for demitida? Todos os empregados que pedem demissão, eles continuam tendo direito ao 13º salário, inclusive ao 13º salário proporcional. O empregado ele só perde esse direito ao 13º salário proporcional se ele for despedido por justo motivo, a famosa justa causa. Justa causa. E o que caracteriza uma justa causa, doutora? São vários os motivos elencados pela CLT, dentre os quais a gente pode destacar a desídia, aquela preguiça no serviço, pode destacar também insubordinação, o fato de um empregado agir de forma... intempestiva com o seu empregador? Com o empregador, com os colegas de trabalho. Brigar e as vias de fato também no ambiente de trabalho com o empregador ou com um colega de trabalho. Então, tudo isso caracteriza a justa causa. De vez em quando aqui tem umas guerrinhas, mas só de papel, né? De bolinha de papel, né? mas é isso. E quem está com menos de um ano na empresa, por exemplo, o pessoal do emprego temporário agora, de final de ano, por exemplo, entra agora em novembro, está dezembro, às vezes vai até janeiro, fevereiro. Essas pessoas também têm direito ao 13º? Segue exatamente a mesma lógica a qual nós nos referimos anteriormente. Todo empregado ele tem direito a receber, a cada 15 dias de trabalho, 1/12 do 13º salário. Consequentemente, se ele trabalha, por exemplo, 3 meses nessa época de final de ano, que é muito comum, realmente, então ele teria direito, teoricamente, a 3/12. Isso se o salário, se o contrato estiver todo organizado, todo bonitinho, principalmente o contrato dessa época temporário, né? O contrato a termo que a gente chama. Doutora, antes, eu quero que a senhora também fale sobre as minhas amigas trabalhadoras domésticas, mas daqui a pouquinho. Antes eu quero saber sobre as pessoas também, também fazem um trabalho doméstico, aquele famoso trabalho de diarista. Pessoal que, por exemplo, a partir de quanto tempo ela começa a ter um vínculo empregatício com aquela pessoa que ainda presta serviço na casa dela, fazendo aquelas famosas, aqueles trabalho diário? Olha só, Mário, essa pergunta é excelente porque tem a ver com todos nós, porque quem de nós não tem ou deixou de ter em algum momento empregada doméstica? Todos nós precisamos trabalhar e para sairmos de casa precisamos deixar nossa casa com alguém. E esse alguém é aquela pessoa que nos presta algum serviço. Pode ser uma diarista, como se chama, uma faxineira, enfim, uma empregada doméstica ou um empregado doméstico. Eu mesmo já tive um empregado doméstico muito bom. Um homem empregado doméstico. Um abraço para Josefina do Calabar. Que, apesar do nome de menina, é homem, é empregado doméstico. Tá vendo? Mais um exemplo, né? Sim, vamos falar desse pessoal que são diaristas. A partir de quanto tempo, quantos dias por semana, cria-se um vínculo empregatício ou a partir de quanto tempo? Pois é. A lei, ela avançou muito nesse sentido em relação à proteção dos empregados domésticos, mas não existe ainda uma regulamentação específica acerca de quanto tempo será considerado empregado doméstico, ou seja, a partir de qual momento essa pessoa que nos presta serviço no âmbito doméstico deixará de ser caracterizada como diarista ou como faxineira, enfim, e será caracterizado como um empregado realmente doméstico. Efetivado. Não existe. O que existe é um entendimento jurisprudencial, que a gente chama, né, entendimento de julgados, vários julgados nesse mesmo sentido, sobretudo julgados do TST, dizendo que os empregados, dizendo que os trabalhadores que laboram nesse âmbito doméstico, se eles trabalham sempre 3 dias na semana, eles são considerados empregados domésticos. Há julgados também do próprio TST falando de um tempo inferior a esse, ou seja, 2 dias na semana. Há julgados também de tribunais inferiores ao TST, TRTs, enfim, julgados de primeira instância, falando aquela habitualidade própria de uma pessoa que trabalha só um dia na semana. Por exemplo, se um trabalhador trabalha só aos sábados, trabalha só às sextas-feiras, enfim, mas está há anos trabalhando, então, teoricamente, seria considerado empregado doméstico. Agora, repito, a lei não é clara nesse sentido e muito menos o entendimento jurisprudencial, ele é uníssono, ou seja, não há uma decisão
certa, não há uma resposta só, digamos assim, para essa pergunta. Existem entendimentos que podem vacilar de 1 a 3 dias por semana. E sobre as empregadas domésticas, doutor, o que a senhora tem a dizer para elas que estão acompanhando agora o De Olho na Cidade? Quais os direitos que ela tem, que às vezes, poxa, foge ao conhecimento delas? De repente ela tem direitos e não sabe que tem aquele direito. Isso é muito comum. A senhora que me presta serviço no meu âmbito doméstico, ela sempre me pergunta, tem as dúvidas dela, que quando ela chegou ela foi esclarecida de absolutamente tudo. Disse-me ela que nunca tinha trabalhado num lugar tão organizado. Uau. Porque lá é como se fosse uma folha de pagamento Que mesmo. bom, hein? E ela tem as dúvidas das colegas, que ela também traz para eu tirar. Dentre as quais eu destacaria férias. Tem uma colega dela, por exemplo, que trabalha 3 dias na semana e ela veio me perguntar, mas ela trabalha 3 dias na semana e não tem carteira assinada. Eu disse, há quanto tempo ela trabalha desse jeito? Ela disse, há anos trabalha assim. Eu fiz, então ela tenta entrar em contato com o empregador. Se o empregador não quiser assinar, convém entrar em contato com o advogado para realmente buscar esse vínculo, essa assinatura da carteira de trabalho perante a Justiça do Trabalho. Porque a carteira de trabalho, a carteira de trabalho é o principal documento do trabalhador. A partir da assinatura da carteira de trabalho, outros direitos virão em sequência. A exemplo de FGTS, a exemplo de férias acrescidas de 1/3, 13º salário, enfim, todos os outros direitos próprios de uma relação sadia de emprego. Tá vendo aí? Tirou a sua dúvida? E as que dormem no trabalho, as que às vezes não têm férias, têm família no interior, não viaja, fica o tempo todo, 24 horas ali no emprego. Quais são os direitos dessas pessoas, doutora? Essa foi a dúvida também da nossa empregada doméstica. Semana passada, ela veio com essa dúvida de uma colega também, que toma conta de uma idosa, e essa pessoa trabalha o dia inteiro limpando a casa, varrendo, passando, fazendo os serviços próprios do âmbito doméstico. A empregada doméstica é cuidadora de idosos. Exato. À noite, ela continua sendo doméstica, porque cuidadora de idosos é um tipo de empregada doméstica. Então, essa empregada doméstica, ela tem, pela legislação atual, ela tem direito a uma jornada extra, ou seja, ela tem que trabalhar somente 8 horas por dia. Passado esse tempo de 8 horas, ela tem direito a receber o adicional de hora extra. Agora, é bom que fique claro que isso, embora tenha sido contemplado pela famosa PEC das domésticas, né, que foi votada e aprovada esse ano, ainda não foi objeto de regulamentação pelo Congresso Nacional. Muito se fala sobre como será feita essa regulamentação, se existirá uma limitação de horas extras no âmbito doméstico, a partir de que momento, enfim, o tipo de adicional, se o fundo de garantia será diminuído, se o montante relativo ao fundo de garantia será diminuído ou não. Então, repito, ainda não há uma regulamentação específica tratando disso. Agora, para quem quer realmente andar corretamente, para quem quer andar segundo a legislação em vigor, é possível pagar, por exemplo, a gratificação, o adicional de hora extra. É possível, é bastante que se queira. Mas tem muitas empregadas domésticas, muitas pessoas, muitas trabalhadoras do lar, que têm um certo receio em cobrar isso do patrão, com medo de perder o emprego. Como é que fica essa situação, doutora? Olha só, infelizmente a gente não tem uma regulamentação também aqui no Brasil no que tange a essa proteção da despedida, principalmente no âmbito doméstico. É um risco, de fato é um risco real, A gente observa isso e a gente costuma dizer que a própria Justiça do Trabalho ela é a justiça de ex-trabalhadores, de ex-empregados. Porque o empregado com vínculo de emprego vivo, ele normalmente não procura a Justiça do Trabalho, a não ser que ele tenha uma garantia de emprego, a exemplo das pessoas que representam os empregados na CIPA, a exemplo dos diretores de sindicato, das gestantes, enfim. Então, essas pessoas costumam buscar mais a Justiça do Trabalho, mesmo com o vínculo de emprego vivo. Agora, é interessante entrar em contato se um empregado doméstico tiver um problema dessa natureza, ele deve procurar primeiro entrar em consenso com o seu respectivo empregador. Se não conseguir, procure, a justiça está aí. Se não quiser
de fato, procurar a justiça, se identificando, ingressando com ação trabalhista, procure o seu respectivo sindicato, que ele pode tomar alguma atitude em relação a isso, a esse problema. Procure o Ministério Público do Trabalho, que também pode lhe orientar melhor. Agora, não deixe de procurar, porque boa parte dos problemas que acontecem, da falta de assinatura, da falta de pagamento, isso continua acontecendo porque as pessoas não buscam seus direitos. Porque existe esse medo, mas esse medo tem que ser enfrentado. Ok. Tá vendo aí? É isso aí, meu amigo. Minha amiga. A doutora Silvia Isabelle Ribeiro aqui com a gente, juíza da 33ª Vara do Trabalho aqui de Salvador, conversando com você, tirando suas dúvidas. Pois é. Eu quero falar também dessas empregadas domésticas, esses empregados, trabalhadores do lar aí, que também tem um vínculo que se transforma até um vínculo familiar com seus empregadores. E nesse sentido aí, eles até nem vão procurar justiça, se acertam por ali mesmo, né, doutora? Existe isso demais até os dias atuais, né? Mas isso tudo faz parte de uma grande ideologia. A gente tem, no meu ponto de vista, a gente tem aqui uma grande história de escravidão no Brasil, sobretudo na nossa cidade, Salvador. E isso, eu acredito, que influencia demais as tratativas entre patrão e empregado. Tem muitos empregados que não se veem empregados por conta disso, se sentem parte da família, ou as pessoas isso é passado do patrão para com o empregado doméstico, dizendo que ele realmente faz parte da família. Mas eu costumo dizer, se ele da família fosse, ele iria herdar. E ele não vai herdar. Eu suponho que ele não herde. Mas alguns herdam, né, às vezes, né, quando tem um patrão ou uma patroa que realmente gosta e coloca ali no testamento, aí não fica desamparado de jeito nenhum. Isso eu estou falando de pessoas que realmente têm aquele sentimento de gratidão, de amor por aquela pessoa que serviu aquela família durante muito tempo. Mas o melhor mesmo, realmente, melhor mesmo é pagar. Assinar a carteira do trabalhador. Não é isso? Não importa a função. Vamos abrir espaço agora para o nosso amigo telespectador. Depois eu faço a sua pergunta aí, viu, Marivaldo? Marivaldo, daqui a pouquinho eu faço, porque tem gente na linha aqui. Bom dia. Bom dia. Quem fala? O Wilson Ramos Salles. O Wilson Ramos, você fala da ilha de Itaparica, é isso? É, exato. A doutora Silvia está à sua disposição, pode perguntar. Eu tive um infarto, aí fui internado, certo? Trabalhei 13 anos numa empresa de motorista. Aí tive um infarto, quando eu voltei, eu fui direto lá para me encostar. Aí chegou lá e me aposentou. Como eu tive outro infarto, eu fui, me operei, fiz 4 pontos de safena. Mas agora eu voltei para a empresa disse que eu não sou mais funcionário da empresa, aí me liberou o fundo de garantia. Eu com 13 anos recebi só R$4.000 e não recebi mais nada. Eu procurei o advogado disse que eu perdi porque passou do prazo. Bem, se esse trabalhador, se a história é realmente de fato como ele está contando... Ele viveu essa história, né? Porque às vezes as pessoas confundem as datas e tudo mais. Uma vez que ele sofreu esse infarto, ele tem, durante os primeiros 15 dias, quem paga por essa doença é a empresa. A partir do 16º dia, ele fica, como ele disse, encostado, como se costuma falar no coloquial, né? Fica pelo INSS recebendo benefício. Consequentemente, o contrato de trabalho dele ele é suspenso. O contrato de trabalho dele não é cessado, não é acabado. Ele não pode ser despedido.